Aleluia. Glória a Deus. Oh Pai, queremos servir ao Senhor de todo o nosso coração, como família do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Erga sua voz e declare ao Senhor nessa noite: quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Declare mais uma vez: quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Declare: eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Igreja, declare: eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Aleluia. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Pai, abençoe os seus filhos agora em nome de Jesus. Será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença, como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Declare: eu e minha casa, só igreja. Eu e minha casa serviremos a Deus. Aleluia. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia.
Queridos, com muita alegria no meu coração que eu vos saúdo com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estou muito feliz, muito alegre, como disse o pastor Honório, porque desde a terça-feira à noite, nós chegamos aqui em Uberlândia e estou tendo o privilégio imenso de estar convivendo, mais uma vez, com dois irmãos, dois amigos mais chegados que um irmão. Pastor Honório, a Jaqueline, a irmã Jaque, que a gente brinca com ela, o Lucas, a Carol, que está lá em São Paulo, essa família que nós tivemos o privilégio de conviver com eles ali em Cachoeiro de Itapemirim durante 18 anos. Fomos amigos, fomos parceiros, e o interessante é que em todas as nossas conversas, principalmente o Honório, todas as conversas, ele falava da segunda igreja presbiteriana de Uberlândia. Falava do pai, falava da família, falava dos amigos, falava do pastor João, que está ali, contava a história, repetidamente, a história da igreja. E essa semana eu pude entender um pouquinho, Honório, por que você é tão bairrista assim, né? Depois de ter conhecido aqui alguns dos seus amigos, e de conviver com alguns dos seus amigos. Uma turma bacana, tem alguns aí meio desviados, que precisam de ser convertidos ainda, principalmente na área do time que torce, mas são amigos, gente brincalhona, gente receptiva, gente que deixa a gente à vontade, porque é muito importante a gente chegar e se sentir em casa. E eu fico muito feliz por poder estar conhecendo também, Honório, uma parte da minha família, porque se é sua, é minha também, e até mesmo porque é da família de Deus, e a gente vai morar juntos no céu, em nome de Jesus. Não é? Então aqui está uma parte da minha família, eu estou muito feliz de ter, nesse final de semana, ter tido o privilégio de conviver com vocês, o privilégio de passar um tempo com vocês, e louvo o nome do Senhor por esta riquíssima oportunidade. E aí sim, aproveitar até para você esticar um pouquinho sua perna, depois você vai ficar sentado por mais um tempinho, fique em pé para a gente ler aqui a palavra do Senhor. No livro de Juízes, no capítulo de número 6, eu quero ler, começando no primeiro versículo, alguns versículos com vocês aí de Juízes, capítulo de número 6, por favor. Quero trazer uma palavra de Deus, que tem como tema princípios que geram vitória. Princípios que geram vitória é o tema da palavra que eu quero que você reflita e pense comigo nesta noite, neste texto que a gente vai ler, de Juízes, capítulo 6, começando no primeiro versículo, diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos de quem? Dos midianitas. Por quantos anos? 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas, em outras traduções, fortalezas, em outras traduções, esconderijos, que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampava, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão
que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado. Em outras traduções está dizendo assim, empobreceu-se ao extremo com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é quem vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos deixei, ou melhor, e vos dei a sua terra. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo, aonde? No lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Em outras traduções, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu sou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ainda em pé, eu vou pedir à pastora Elilde, minha querida esposa, para vir aqui fazer uma oração, para que o Senhor possa me usar nesta palavra e que eu possa ser instrumento de Deus ao seu favor nesta noite, em nome de Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz. Amém? E uma boa noite. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta noite, te louvamos pela tua palavra que acabou de ser lida nesta hora. Aplique-a no nosso coração, para que nós possamos ser confrontados pela tua palavra, para que possamos sair daqui pessoas melhores. Usa o teu filho como instrumento, que o Senhor seja na boca do teu filho, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora sim, queridos, podem assentar-se em nome de Jesus. Eu acredito que a grande maioria aqui já conhece esse texto, conhece esse contexto, conhece essa história, sabe de todos os detalhes, de como Gideão, com apenas 300 homens, consegue a proeza de destruir um exército dos midianitas, combinado com o exército dos amalequitas, e com todos os povos do Oriente que odiavam Israel, calculado pelos analistas e comentaristas bíblicos em aproximadamente 150 mil homens, o exército inimigo, e como que Gideão, com apenas 300 homens, conseguem esta grande vitória que a gente prega e que a gente repercute, que a gente fala, que a gente reproduz dos nossos púlpitos e que a gente toma também como base, como experiência de vida para a gente, principalmente para quem quer ter uma vida vitoriosa, para quem quer ter uma vida vencedora. Só que, quando nós analisamos o contexto desse texto aqui, nós vamos ver
Um Israel acuado, um Israel sofrendo, um Israel com problemas que já duravam 7 anos, porque os amalequitas, eles tinham uma forma muito cruel, muito covarde de oprimir os seus subjugados. Quando a lavoura estava no ponto de colheita, nós lemos o texto aqui, eles vinham combinados com os exércitos inimigos, com bois, com cavalos, com jumentos e com camelos, e eles transformavam a lavoura dos seus escravizados, dos seus escravos, em pasto para os seus animais comerem. Nós vimos aqui, destruíam tudo, não deixavam nada. A expressão da Bíblia, eles vinham como gafanhotos para destruir a terra. E aí, nós lemos no texto sagrado que pelo menos 3 consequências desastrosas e danosas aconteceram na nação de Israel durante aqueles 7 anos. Primeiro é o medo, que estava bem nítido no meio da nação. O terror, o pavor, por conta daquela opressão, por conta daquela escravidão. Segundo, é a fome que se estabeleceu, que se instalou naquela nação, porque a expressão diz, do texto que lemos, que Israel ficou muito debilitado, empobreceu-se ao extremo, porque eles não conseguiam colher o que eles plantavam, não conseguiam ter, nem manter os seus rebanhos, e eles não tinham comida, não tinham alimentação. E a terceira consequência, é aí que está o nosso problema, e talvez o nosso foco maior, para esta noite aqui, era o problema das famílias. Porque o texto diz que as famílias foram obrigadas a sair das suas casas, a fugir dos seus lares por conta deste medo, para se estabelecerem nos buracos, nas cavernas, nas covas, dos montes, das montanhas, ali em Israel. E aí é que está algumas reflexões e algumas análises para a gente fazer nesta mensagem, nesta noite. Porque primeiro que os midianitas, combinados com os amalequitas, e combinados com esses exércitos orientais, eles simbolizam e representam aí aquilo que está escrito em Efésios no capítulo 6, principalmente no versículo 12, quando Paulo diz que nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, principalmente. Então, esses midianitas e esses amalequitas que estão descritos aí no texto, eles são principados, sem nenhuma dúvida, eles são potestades. E o pior, que operam e que atuam ainda hoje, na nossa geração. Não se iludam, não nos iludamos. Eles não ficaram restritos ao tempo em que essa história aconteceu, em que esse fato aconteceu. Mas, infelizmente, eles continuam agindo hoje. E o pior, fazendo muitas vítimas. E o pior, trabalhando contra Israel. E o pior, trabalhando contra o Israel de Deus, que somos nós, que é a igreja. Por isso que Paulo diz que é contra essa corja, contra essa cambada, que a gente tem que lutar. A gente tem que estar com os nossos olhos espirituais atentos e abertos para compreender essa realidade. E eles continuam trazendo as mesmas consequências negativas. Continuam trazendo medo. Por isso a gente vê tanta gente deprimida. Por isso a gente vê tanta gente assustada. Por isso nós somos uma geração que está aí, olha, o medo estampado por aí. A Europa não pode mais falar o que é paz. As pessoas estão em pânico hoje no mundo por conta do espírito, da potestade, da violência que tomou conta. E aí a gente fala na Europa, e o nosso Brasil é a mesma coisa. Nós estamos vivendo uma guerra civil também. Hoje ninguém mais tem segurança para sair com um celular. Eu não sei como é que está a situação aqui em Uberlândia, mas eu sei que aqui é Brasil, né? E é complicado hoje para você sair pelas ruas, o perigo dos assaltos, o perigo dos sequestros. Então nós estamos vivendo hoje
também debaixo desse fogo cruzado. E isso, por trás disso, tem toda uma engenharia espiritual funcionando. Tem todo um principado regendo esse troço. Tem toda uma explicação, uma realidade espiritual que está aí para trazer medo na nossa geração, para trazer pânico, para trazer insegurança na nossa geração. Tá? E aí, o pastor Honório falou aqui, o presbítero falou que está proibido falar de crise aqui na igreja, porque nós estamos em Cristo, e está correto isso, mas o mundo aí fora está vivendo uma crise. Tá? O mundo aí fora não está conseguindo colher o que planta, como estava acontecendo na nação de Israel. Tá? E isso é fruto também de um principado, isso é fruto também de toda uma estratégia maligna. Eu estou apenas montando o quadro para os irmãos entenderem e verem que a realidade não é diferente, que a coisa continua acontecendo. E aí, quando parte para casa, quando parte para a família, quando as famílias de Israel eram obrigadas a sair das suas casas, olha, a intenção de Satanás sempre foi destruir a família, sempre foi assustar a família, sempre foi prejudicar a família, sempre foi tentar tirar a família do lugar ao qual e no qual Deus a estabeleceu. É por isso que a gente vê hoje tanta confusão dentro das casas. E o pior, casas de lares evangélicos, famílias evangélicas. É por isso que a gente tem que estar fazendo encontro de casais. É por isso que a gente tem que estar pregando sobre família. É por isso que a gente precisa estar cantando: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. É por isso que a gente tem que estar cantando: eu e minha casa serviremos a Deus. É por isso que nós temos que estar fazendo um investimento espiritual pesado do lado de cá. Por quê? Porque no mundo espiritual, o diabo está fazendo tudo o que ele pode, o que não pode e o que não deve para tentar destruir as famílias. Os midianitas continuam presentes para tentar destruir as famílias. E aí, queridos, quando nós lemos esse texto, a gente vê 7 anos de cativeiro, 7 anos de escravidão, 7 anos de problemas dentro da família, dentro de uma nação que é uma família maior. Aí eu glorifico o nome do Senhor, porque se levanta um homem. Quantos homens se levantam? Um homem, e o nome dele é Gideão. Aleluia. Esse camarada resolve tomar uma atitude, e a atitude dele é essa: chega. A atitude dele é essa: basta. Eu não aguento mais ver os meus filhos pedirem comida e eu não poder dar porque não tenho para dar. Eu não suporto mais esta situação. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer a minha parte. E a Bíblia diz que Gideão resolve tomar uma atitude. Aqui eu quero abrir um parêntese. Queridos, Deus não precisa de muitas pessoas para poder operar. Deus não precisa de muitas pessoas para poder agir. Eu costumo dizer que um com Deus é maioria. Aleluia. Um com Deus vence uma guerra. Um com Deus salva uma nação. Um com Deus liberta um povo inteiro. Quando, aleluia, a gente se coloca na brecha para que Deus possa nos usar. E eu vim aqui nesta noite profetizar nesta igreja e ministrar para vocês que Deus está olhando do céu. E quem sabe Ele vai ver aqui uma criança. Quem sabe Ele vai ver aqui um adolescente. Quem sabe Ele vai ver aqui um jovem. Quem sabe Ele vai ver um homem, uma mulher. Quem sabe Ele vai ver um ancião ou uma anciã aqui neste lugar. Se tiver uma pessoa que estiver disposta a tomar uma atitude aqui nesta igreja, vocês vão ver a revolução que Deus faz nesse bairro, vocês vão ver a revolução que Deus faz em Uberlândia, vocês vão ver a revolução que Deus faz nessa região, nesse estado, nesta nação, aleluia, porque uma pessoa é suficiente para Deus fazer tudo o que Ele precisa fazer. Louvado seja o nome dEle, aleluia. E quem sabe essa pessoa pode ser você, que vai ouvir esta palavra aqui, será desafiado
e desafiada nesta noite a se colocar na brecha diante de Deus. Amém, queridos? Gideão toma uma atitude suicida, louca. Porque como pode um homem sozinho, uma pessoa sozinha, arriscar o seu pescoço, de enfrentar os midianitas e resolver trazer comida para dentro de casa? E resolver agir em favor da sua família. Essa é a mensagem desta noite. Só que eu aprendo também que por trás de toda atitude existem princípios bíblicos. Princípios bíblicos por trás de toda atitude que a gente toma. E muitas das vezes a gente nem sabe que está tomando aquela atitude por conta daqueles princípios. Mas os princípios estão pautados na palavra. E eu tenho, assim, aprendido muito a viver debaixo de princípios. E tenho ministrado muito princípios. Tenho extraído muito princípios. Tudo que eu leio aqui na palavra, eu procuro tirar qual é o princípio daquilo que eu estou lendo aqui. Qual é o princípio que está regendo esse contexto e debaixo de qual princípio essa situação aqui aconteceu. E aí, queridos, eu vejo o Gideão agindo debaixo de um princípio tremendo. Pelo menos 3 princípios eu extraio aqui dessa palavra, que Gideão, repito, não se dava conta. Ele estava agindo e nem mesmo ele sabia que ele estava sendo regido por aqueles princípios, mas eles estão implícitos nesse texto que a gente leu. O primeiro princípio é esse: é trabalhar o real, mesmo não sendo o ideal. Eu vou te provar isso na Bíblia. Fala comigo assim: trabalhar o real, mesmo não sendo o real, o ideal, melhor dizendo, fala, trabalhar o real, mesmo não sendo o ideal. Eu pergunto para vocês, lagar é lugar de malhar trigo, irmãos? Quem conhece um pouquinho da roça aqui? Lagar é lugar de malhar trigo? É lugar de quê? Pisar as uvas, esmagar as uvas. Por quê? Malhar trigo tem que ser no campo aberto, é ou não é? Os antigos aqui, a gente pega os feixes, é a mesma coisa que pegar arroz, é a mesma coisa que pegar cevada, da família das gramíneas, e a gente pega os feixes, coloca uma lona por baixo, e a gente faz o movimento para trás e para frente, e vai batendo os grãos dos feixes, para que os grãos fiquem em cima daquela lona, para que a gente possa pegar os grãos que foram batidos ali. Então, lagar não é lugar de malhar trigo. Por quê? Porque o lagar, ele é como um tonel redondo, é como se fosse um barril redondo, é um lugar, é um cilindro fechado, tá? Uma circunferência fechada. Para quê? Exatamente para poder guardar o líquido das uvas que vão sendo pisadas ali dentro. Então, quando Gideão ia malhar trigo no lagar, quando ele fazia o movimento para trás, esbarrava onde? Numa parede. Quando ele fazia o movimento para frente para ir até o chão, esbarrava onde? Na parede da frente. É ou não é? A condição dele não era ideal, mas era a realidade que ele tinha. Então, quando eu falo para você do princípio de trabalhar com o real, mesmo não sendo o ideal, eu quero te dizer o seguinte, meu querido: trabalha com as condições que Deus tem permitido e colocado na tua mão para você trabalhar neste tempo. Aleluia. Eu estou querendo dizer isso: trabalha com aquilo que Deus tem colocado diante de você, mesmo que ainda não seja aquilo que você gostaria que fosse. É aquilo que a própria palavra do Senhor preconiza para nós: tudo quanto te vier às mãos para fazer, faça-o, conforme a tua realidade, conforme aquilo que você pode, conforme a tua capacidade, conforme aquilo que você suporta, conforme aquilo que você consegue fazer. Porque o nosso problema é que muitas vezes as pessoas ficam esperando assim: quando acontecer aquilo, quando eu tiver aquilo, se eu ganhar isso, se acontecer aquilo. Sabe quando nós vamos ter as condições ideais para a gente trabalhar? Nunca nós vamos trabalhar. Eu estou aqui hoje
Deus tem nos dado um ministério próspero, para a honra e a glória dEle, para a misericórdia dEle, mas eu não me lembro aqui de falar assim, hoje nós temos uma área lá de 20 mil metros quadrados, estamos num templo para 2.500 pessoas sentados, e estamos trabalhando, Deus agindo, e esse é o terceiro ministério ao longo de 30 anos de ministério que Deus nos dá de desafio, e eu não me lembro assim de nunca ter começado uma obra. Pastor João está aqui também, vai assinar embaixo do que eu estou falando, de falar assim, nós temos 10 mil reais em caixa para poder começar essa obra. Nós nunca começamos com dinheiro em caixa, nós nunca esperamos a condição ideal. Aí alguém pode dizer assim, mas isso é irresponsabilidade, é falta de planejamento. Não, isso é fé, isso é fé. Por quê? Porque se a gente fica esperando assentado no banco da praça, ou dentro da casa da gente, no banco da varanda, as condições ideais virem para que a gente possa, meus irmãos, ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos projetos e dos nossos anseios, nós vamos ficar uma caveira sentado lá, e depois alguém vai passar, o que você está fazendo aí, caveira? Eu estou esperando a condição ideal para mim, eu estou esperando juntar isso, eu estou esperando juntar 1 milhão, eu estou esperando juntar 100 mil, você nunca vai juntar, meu irmão, nunca vai juntar. Eu quero falar para quem é jovem aqui, aproveitar e dizer isso aqui, tá? Deixa eu bagunçar o negócio de uma vez. Você que está namorando aí, que está enrolando a menina, não é para o Lucas não, mas isso aqui está enrolando a menina aí, que eu vou construir, que eu vou fazer, meu irmão, tu vai ficar para titio, e vai deixar a pobre coitada ficar para titia também, meu irmão. Vai à luta. Eu quando casei, recém-formado, está aqui, ó, minha patroa está aqui, eu falei assim, você é doida? Você topa sair de Vitória e ir lá para o cantão aqui de Minas Gerais, São João Evangelista, trabalhar comigo numa escola agrotécnica federal, lá no cantão, porque eu tinha recém-formado em engenharia agronômica. Eu falei, você topa, você é maluca, você é doida? Ela falou assim, só se for agora. Casamos, não tínhamos casa para morar, alugamos, passei uns 2 ou 3 anos pagando os móveis que a gente comprou para poder casar, e é assim que a gente faz, né? Porque se eu for ficar esperando, eu ficava vendo ela tão linda, tão bonita, e doido para dar uns beijão mais chegado, mais firme nela. Eu falei, eu vou esperar, eu vou casar de uma vez, né? Vou casar de uma vez, porque senão eu vou virar caveira, ela vai ficar para titio, e eu vou esperar, vou perder meu tempo, e ela vai perder o dela também. Então, queridos, assim, a Bíblia diz, isso é princípio, Gideão esperou 7 anos para tomar aquela atitude, esperou 7 anos, vendo os filhos chorarem, dentro da casa dele, com fome, e ele não podia fazer nada, porque estava com medo dos midianitas. E eu vim aqui nesta noite profetizar para você, Deus vai tirar teu medo nesta noite aqui, em nome de Jesus. Deus vai tirar a tua timidez aqui nesta noite. Eu sei que eu estou pregando aqui e que estou falando aqui para gente que tem que tomar alguma decisão nesta noite aqui. E você vai tomar esta decisão em nome do Senhor Jesus, baseada nesse princípio que é bíblico. E você vai orar a partir de hoje e vai dizer, olha Senhor, eu estou igual o Gideão que o pastor Marcos Mansur pregou. Eu não tenho as condições ideais, eu não tenho o dinheiro que eu preciso, eu ainda não tenho todos os recursos que eu necessito, mas eu vou pela fé, eu vou encarar o lagar, aleluia, e eu vou bater o trigo, e o Senhor vai me dar a vitória, para a glória e honra do nome do teu filho Jesus. Amém? Não fique esperando a condição ideal. Para de reclamar da tua condição, para de reclamar da tua realidade e vai à luta, porque Deus vai te abençoar em cima da atitude que você tomar. Quando Gideão tomou a atitude de encarar o real, mesmo não sendo o ideal, Deus falou, pronto, acabou o problema de Israel. Desce lá, meu anjo, porque agora eu achei alguém que tem atitude, agora eu achei alguém que tem princípio. Desce lá e chama ele de valoroso. Só por conta dessa atitude, o anjo chamou Gideão de varão valoroso, de varão valente. Só porque
ele foi movido por este princípio, de encarar a realidade. Por mais dura que seja a tua realidade, meu querido e minha querida, pare de empurrar com a barriga, pare de deixar para amanhã, pare de deixar para depois, encara já a tua realidade, que a tua vitória já vem por aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Segundo princípio que esse texto nos aponta, é que além da gente ter que encarar o real, mesmo não sendo ideal, Gideão estava agindo debaixo de um princípio que ele não sabia, mas é esse aqui. Valorizar, olha bem, as pequenas coisas para conquistar as grandes. Fala comigo, valorizar, fala. As pequenas coisas para conquistar as grandes. Da onde que a gente tira isso aqui? Vocês acham, como diz o Mineirão Matuto aqui, que de uma vezada só, numa tacada só, Gideão ia conseguir sair lá de dentro com um saco de 50, 60 quilos de trigo batido? Ele ia conseguir isso? Não conseguiu não. Na verdade, ele dava umas batidas, umas malhadas no trigo, esbarrava na parede de lá, e já esbarrava na parede de cá, e ele olhava para lá para ver se não vinha midianita, olhava para cá e tal, batia, juntava um punhado, ele pegava aquele punhadinho, sacolinha nele, embornazinho nele, toma mulher, corria para o buraco lá, para a caverna, que estavam tudo fora de casa, entregava, vai guardando aí mulher. Aí voltava, não tinha mais midianitas, largaram outra vez, mais uma pancada aqui, mais uma pancada, outro punhadinho, voltava para casa, vai guardando. Não tem aquele ditado que é de grão em grão, que a galinha enche o papo, não é isso? É devagar, meu irmão, é devagar. De punhado em punhado, aí sim ele foi botando comida dentro da casa dele. É de pouco em pouco. E isso é princípio bíblico. Porque a Bíblia diz que a gente tem que ir crescendo de fé, degrau em degrau, de fé em fé. Jesus foi quem falou para nós, olha, princípios bíblicos, de valorizar as pequenas coisas para conquistar as grandes, que quem é fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Porquanto fosse fiel no pouco, está lá em Mateus 25, a parábola dos talentos, né? Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito, é princípio da palavra. Agora tem gente que pega o contra-cheque, final do mês, aí franze a cara, torce a cara, joga lá, essa porcaria está aqui, isso não é contra-cheque não, isso é nada consta. Pelo amor de Deus, também o miserável pegou vale o mês inteiro, que é que o negócio vem recheado no final do mês. Não é? Mas eu estou aqui, querido, querendo te ensinar um princípio bíblico. Valoriza, é pouquinho ainda, mas seja fiel no teu pouco, meu irmão. Tira teu dízimo, vem aqui no altar e entrega, e diz, Senhor, é pequeno, mas eu creio no Deus que é poderoso para transformar o pequeno em grande. Eu creio no Deus que é poderoso para transformar o pouco em muito. Aleluia, eu creio no Deus, aleluia, que abre porta até onde não tem porta. Imagina se tem um pouquinho. Amém, querido? Consagra a Deus o teu pouco, consagra a Deus o teu pequenininho ainda, mas glorifica o nome dele, porque na hora certa o Senhor vai abrir as portas e vai te prosperar, na hora certa o Senhor vai te abençoar. Seja fiel no pouco, seja fiel aonde Deus tem te colocado. Tem gente, fala assim, não quero, já começa para eu não quero serviço não, eu quero emprego. Você quer ganhar quanto? 10 mil reais. Arruma para mim também, que eu também quero. Não quer começar por baixo, não. Eu te falo assim, e aí você está trabalhando? Eu não. Por quê? Porque eu não gosto de trabalhar de empregado para ninguém, só trabalho para mim mesmo. Como é que você vai trabalhar para você mesmo se você nunca trabalhou para ninguém? Como é que você vai administrar uma equipe? Como é que você vai administrar uma empresa? Como é que você vai administrar um grupo de pessoas se você não sabe o quanto que aquele grupo pode render de trabalho? Se você nunca passou por lá, se você nunca botou a mão na massa, como que você vai administrar alguma coisa que é sua? Não existe isso, meu irmão. São aquelas pessoas, aquele ditado, tem gente que chega agora, chegou agora,
não quero pouco não. Não quer, né? Não quer nem sentar na janela, não, já quer pegar o volante. Chegou agora e não quer ralar não, já quer pegar o volante para dirigir o negócio, porque eu vou mandar, porque eu sou... Meu irmão, vai pegar de punhado em punhado. Aprende com Gideão, vai malhando o teu trigo, pega teus pouquinhos, pega teus punhadinhos, vai apresentando ao Senhor, como aquela mulher lá de Sunem, né, que Elias, quando viu ela, falou: mulher, traz para mim um pão, traz para mim comida que eu quero comer, eu estou com fome. E ela disse assim: vive o Senhor teu Deus, que a tua serva não tem nada em casa, senão o último bocado de farinha, o último punhado de azeite. Eu vou fazer um bolo e vou comer com meu filho e depois a gente vai morrer. Falou: não vai morrer não. Cumpre o princípio que você não vai morrer. Aleluia. Cumpre o princípio. É pouquinho, mas vai lá e faz e consagra para Deus primeiro. Faz o bolo e traz para mim, que nunca mais vai faltar farinha na tua panela e nunca mais vai faltar azeite na tua botija. Cumpra, querido, os princípios de Deus. Valorize as pequenas coisas, porque Deus está de olho na gente, é nas pequenas coisas. Deus nos observa nas pequenas coisas. São os pequenos detalhes que fazem as grandes diferenças. E Deus observa a gente nessas pequenas coisas. Então, meu querido, seja fiel aonde Deus tem te colocado, aonde Deus tem te plantado, aonde Deus tem te estabelecido. Se você for fiel ali, se Deus encontrar graça em você, fidelidade em você naquele pouquinho, pode se preparar, porque Deus vai te colocar sobre o muito, em nome do Senhor Jesus. Você recebe essa palavra na tua vida em nome de Jesus? Tem que ter humildade para isso. Por último, terceiro princípio. Vamos lá, repetir o primeiro. Coloca aí, trabalhar o real. Fala comigo. Mesmo não sendo o ideal. Fala, valorizar as pequenas coisas para conquistar as grandes. E o terceiro princípio que Gideão nos ensina nessa palavra aqui é esse. Fala comigo. Rejeitar, fala. Todas as limitações, fala, que a vida tenta te impor. Fala para quem está do seu lado assim, fala, rejeita, fala para ele, fala. Toda e qualquer, fala, limitação que a vida tenta te impor. Fala, não aceita isso, fala. Amém. Olha bem, o que é uma mentalidade escrava? O que é um sentimento escravizado, uma emoção escravizada? Olha o que 7 anos de cativeiro pode fazer com uma pessoa. Gideão estava completamente arrebentado, mesmo tomando aquela atitude. Por isso que eu disse que nem ele estava se dando conta disso que eu estou pregando aqui nesta noite. Ele foi pelo instinto, ele foi porque ele viu os filhos dele, ele viu a casa dele em ruínas, ele viu, e ele foi no limite dele. Mas ele estava completamente estragado, completamente arrebentado, psicológica e emocionalmente, e principalmente com a maneira de se enxergar e com a maneira de se ver. Quando o anjo fala com ele, Gideão, varão valoroso, eu não sou valoroso não. Eu não sou valoroso não. Você é, não sou. Ele disse assim, olha a resposta dele. Primeiro ele lamentou pelas perdas de Israel. Ele lamentou pela ruína, pela escravidão, fez o chororô, fez o lamento. E depois ele mostra como que ele se via, como que ele se enxergava, como que ele se olhava. Porque ele disse assim, presta atenção aqui, Senhor. Eu não sou nem de uma tribo inteira de Israel. A minha tribo é meia tribo, porque eu sou neto de José. E a minha tribo, a tribo de José foi partida em duas. E eu faço parte da meia tribo de Manassés, que dividimos com Efraim, o outro irmão. Então já não é nem uma tribo inteira, é meia tribo. Dessa meia tribo, Senhor, a minha família
é a mais pobrezinha. Tadinho de mim, tadinho de você, pobrezinho. Ah, coitadinho, tem gente que está assim na vida, não é? Tadinho de mim. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu sou pobre, pobre, pobre de Barré desci. Não é? E aí ele diz, e dessa meia tribo, e dessa família mais pobre, dessa meia tribo, eu sou o mais lascado da minha casa. Eu sou o menor, eu sou o pior. Então o cara era o pior do pior do pior. Ele era o zero, depois, antes da vírgula, à esquerda, 0, 0, 0. E tem gente que está na vida caminhando assim. Deus quer te abençoar. Deus falou que você tem valor. Sabe o que é isso, meu irmão? O que essa palavra me fala? É exatamente isso aqui. É que muita gente não sabe quem é. O Senhor te fez, Ele te constituiu, Deus vê valor em você, Deus vê potencial em você, Deus entregou qualidades para você, Deus entregou frutos para você, Deus entregou dons para você, e você fica aí, eu não, igual Gideão. Muita gente assim, eu não consigo, eu não posso, eu sou o pior. E Deus está dizendo, é você, miserável. É você que eu estou chamando. É com você que eu tenho a obra. É com você que é o desafio. É com você que o negócio vai acontecer. Aleluia. Eu estou chamando você porque eu sei quem você é. Porque foi eu que te fiz. E de repente nem você mesmo sabe quem você é. Gideão não sabia do potencial, da capacidade que estava dentro dele. Por quê? Por causa de uma mentalidade. Por causa de uma identidade errada que passaram para ele, que venderam para ele. E de repente você está aqui nessa noite também, cheio de talentos, cheio de potencial, cheio de dons, tem um futuro brilhante pela frente, tanto para essa igreja como para a sociedade aqui de Uberlândia. E de repente você está aí, chupando o dedo, olhando para dentro das suas feridas, chorando as suas dores, amargando suas derrotas e seus fracassos, e dizendo, não, eu não consigo. E Deus está dizendo assim, Gideão, varão valoroso. Vira para quem está do seu lado, se for homem, você vai dizer varão valoroso. Se for mulher, você vai dizer varoa valorosa. Dá uma sacudida nele aí, chama de valoroso e chama de valorosa, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus aí. Amém, queridos? Você tem valor, eu gosto daquele cântico. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é tão importante para Deus. Você tem valor, você tem valor. Amém, queridos? Talvez você cresceu, até mesmo na tua casa, sendo chamado de burro, de burra, de idiota. Talvez você cresceu até dentro da sua própria família, sendo comparado com uma pessoa, entre aspas, mais talentosa que você. Talvez você cresceu sendo xingado, sendo espraguejado, sendo amaldiçoado. Mas Deus te traz aqui nesta noite para você ouvir e receber a palavra dEle, que você é muito especial para Ele. Amém? Que Ele te fez de uma forma única, de uma forma poderosa. E aí o que o anjo fez com Gideão e quer fazer com você nesta noite aqui? O anjo pega Gideão e dá uma sacudida nele e diz assim, não, camarada, não, cara, você tem valor, e vai nesta tua força, que você vai destruir os midianitas, e você vai livrar Israel das mãos deles. E Deus está te dando nesta noite aqui uma chacoalhada, através desta palavra, uma balançada também, para dizer, aleluia, que você é um talento, é um potencial nas mãos dele, em nome de Jesus. Amém? Então não aceite nenhuma limitação, não aceite nenhuma imposição negativa que as pessoas tentam trazer contra você. Por quê? Porque a vida e as pessoas que convivem conosco são especialistas em travar o nosso futuro, em inviabilizar o nosso futuro.
É muito mais fácil alguém trazer uma palavra de pessimismo do que de ânimo. É muito mais fácil alguém trazer uma palavra de desânimo do que de vitória. Não vai dar certo não, cara. Você é metido, você é metida. Dentro da família acontece isso. Dentro da casa da gente acontece isso. É muita areia para o seu caminhão. Fala assim, não tem problema não, meu irmão. Se não der para carregar numa viagem, eu carrego em 2, em 3, em 4, em 10, em 20, mas eu vou dar conta em nome de Jesus, porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está lá fora. Você vai encarar esse concurso, você vai disputar esse negócio, é uma vaga só. Eu falo, eu sou um só, eu não sou dois, eu só preciso de uma. Amém, queridos? Deixa eu falar para vocês, para terminar esta nossa mensagem. Está pregando para vocês aqui um pastor, casado há 30 anos, com essa mulher guerreira, abençoada, que Deus preparou para mim. Me deu um casal de filhos lindos, maravilhosos. O Marcos Júnior vai fazer 28 anos agora, 14 de dezembro. A Laís faz 27, 12 de abril. 11, eu sabia que eu nunca acerto. Amém. Temos um ministério, uma igreja abençoada, mas eu tinha tudo para ser nada e tinha tudo para não estar aqui nesta noite. Porque eu perdi meu pai aos 5 anos de idade, meu pai trabalhando na fábrica de cimento de Cachoeiro de Itapemirim. Talvez o pastor Honório nem conheça essa história. 4 horas da manhã de uma madrugada fria, gelada do mês de junho, desequilibrou, soldando um alto forno da fábrica, desequilibrou de uma altura de 5 metros e caiu de cabeça no chão. Rachou o crânio, fraturou o crânio, faleceu no hospital em Cachoeiro de Itapemirim. Deixou minha mãe com 27 anos, eu com 5, mais velho, meu irmão, o pastor Paulo, com 4, e a minha irmã a Vera, com 6 meses de idade, não conheceu o nosso pai. E aí vocês imaginam a vida, né? Para chegar até aqui hoje, nós não tínhamos onde cair vivo, talvez mortos, talvez. Não tínhamos onde morar, porque morávamos na casa dos operários dessa fábrica de cimento. Minha mãe não sabia o que custava 1 quilo de feijão e de arroz, porque era meu pai que cuidava de tudo, provedor. E aí vocês imaginam, minha mãe uma negra, e eu passou de 6 horas à meia-noite, né? Negão também. Aí imagina, órfão, negão e pobre, para chegar até aqui. Não é? Então foi cumprindo esses princípios que eu preguei para vocês aqui nesta noite, que eu estou pregando. Tá? De encarar o real, mesmo não sendo o ideal. Eu me lembro, minha mãe nos ensinando, desde cedo. Ela, 5 horas da manhã, 5h15, 5h30, deixava o almoço em cima do fogão, prontinho, e descia para trabalhar nas cantinas e nas cozinhas dos restaurantes para poder sustentar a gente. E eu, com 6 anos de idade, fui para as ruas de Cachoeiro de Itapemirim vender picolé. Não fui para a escola ainda. Antes de ir para a escola, meu jardim de infância, meu pré, né, foi uma caixa de picolé do lado. Eu aprendi a somar, multiplicar, dividir, né, fazer as 4 operações, as tabuadas todinha, de 2 até 9. Eu sei tudo, aprendi tudo na rua, para não dar troco errado para os outros. Encarar a realidade. Trabalho não mata. É por isso que eu estou aqui hoje. Trabalho é princípio. Encarar o real mesmo não sendo o ideal. Mas nós fomos à luta. Porque quando a gente enfrenta uma situação dessa, a gente tem 2 opções. Ou a gente fica reclamando, como eu disse, para virar caveira, reclamando, botando culpa em Deus e o mundo, porque nós caímos em desgraça, ou a gente vai à luta e encara o real, mesmo não sendo o ideal. Amém, queridos? Segundo princípio na nossa vida, valorizar as pequenas coisas, para Deus colocar a gente nas grandes, para eu estar aqui pregando num altar como este nesta noite, para estarmos num hotel daquele igual a gente estava ali hoje.
tá? Esse final de semana, rodar o mundo como eu tenho rodado, pela misericórdia do Senhor, pela graça de Deus. Filho da viúva, um órfão, dinheirinho do picolé, era pouquinho, vamos botar aí R$10 por dia, R$15 por dia hoje, vendendo picolé. Mas o que eu chegava em casa, a mamãe falou, quanto você vendeu, meu filho? Falava, vendi 15, tira 1,50 que é do dízimo, para entregar na igreja. Amém, queridos? Valorizar o pouco, o pequeno, para a gente chegar ao grande, conquistar as coisas grandes. Amém? Comprava pão todo dia, era eu, o dinheirinho do picolé, leite, um pedacinho de carne. Quando não dava para comprar carne, comprava carne moída. Quando não dava boi ralado, vinha disco voador. O que é disco voador? Ovo. Mas cumpriu a palavra, Salmo 37, está escrito lá, o salmista diz, eu sou velho, mas já fui moço, e nunca vi o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Vivemos com dignidade, por isso que eu estou aqui hoje, porque valorizamos as pequenas coisas, fomos fiéis no pouco. E o terceiro princípio, de rejeitar as limitações que a vida tenta te impor, quantas das vezes estudando, dentro da sala de aula a gente é discriminado. Olhado, porque às vezes as pessoas não falam. A pior discriminação não é aquela falada, é aquela olhada. É quando as pessoas te olham de banda e falam assim, o que é que esse negão está fazendo aqui? O que é que esse mulatão está fazendo aqui? O que é que esse pobretão está fazendo aqui? O que é que esse... Aqui não é seu lugar. Convivendo com gente abastada, com gente de bem, e eu vendia picolé. Estudava de manhã e vendia picolé de tarde. Quando ia fazer os trabalhos, quando o professor mandava dividir, aí vocês já sabem como é que era a divisão da classe, né? Os riquinhos ficavam com os riquinhos, os pobrinhos com os pobrinhos. Porque o pobrinho aqui vendia picolé. Mas para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu estudava dobrado, para mostrar para os riquinhos que o pobrinho aqui era melhor que eles. E as minhas notas eram só 9, 9,5 e 10. 9, 9,5 e 10. E hoje eu estou aqui pregando a palavra do Senhor para vocês. Pela misericórdia do Senhor, o filho da viúva. Hoje está aqui o pastor de um ministério de 30 anos, de uma igreja de 20 anos. O pastor Honório conhece, convivi 18 com ele lá de perto. Está aqui falando para vocês um engenheiro agrônomo, filho da viúva, professor universitário federal, que daqui a 1 ano e pouco me aposento. Já podia me aposentar por tempo de serviço, já completei meus 30 anos de contribuição. Mas não posso porque eu sou garotão ainda, sou jovem, né? Nem parece a idade que eu tenho, né? Se fosse na igreja, tinha uns endemoniados lá, quer dizer, parece que tem 80, né? Não pode ser Deus um negócio desse, né? Não pode ser de Deus. E pela misericórdia do Senhor, está aqui pregando para vocês hoje um pastor, servo de Deus, que Deus me chamou há 14 anos atrás para encarar o desafio da política. E pela misericórdia do Senhor fui vereador 2 mandatos em Cachoeiro de Itapemirim. E hoje estou no 2º mandato de deputado estadual ali no estado do Espírito Santo, ocupando uma cadeira que um bicheiro queria ocupar, ocupando uma cadeira que um homossexual queria ocupar, ocupando uma cadeira que alguém errado, corrupto queria ocupar. Tem um pastor, um servo de Deus, que encara a imprensa, sobe para a tribuna com a Bíblia na mão, para poder fazer o discurso e exaltar o nome do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém, queridos? Então vale a pena cumprir os princípios de Deus. Trabalhe a tua realidade, por pior que ela seja, mesmo que não seja o ideal. Valorize as pequenas coisas que Deus tem colocado nas tuas mãos, porque se Ele vê que você é fiel, Ele vai te colocar sobre o muito também. Você vai conquistar as grandes. Amém? E não aceite nenhuma limitação, nenhuma palavra de desânimo, nenhuma palavra de derrota, nenhuma mensagem que vem fabricada lá nos quintos dos infernos para te desanimar. Não aceita. Levanta essa cabeça tua, porque Deus te fez para ser mais que vencedor.
Teu casamento é uma bênção, teu lar é uma bênção, tua família é uma bênção, teus filhos são uma bênção, aleluia, tua esposa é uma bênção, teu marido é uma bênção, teu lar é uma bênção, tua igreja é uma bênção, teu pastor é uma bênção, aleluia, e os seus irmãos aqui, todos são abençoados, aleluia, glorifica o nome do Senhor Jesus por isso, e levanta essa cabeça sua, e vai em direção à tua vitória, vai malhar teu trigo, porque tem grandes coisas para Deus operar na tua vida, e através da tua vida, em nome do Senhor.